fazer uma jornada aqui de evolução, né? Então é importante esses estudos para entender como é que a mente funciona, como é que o universo funciona e como a gente entra em harmonia com isso. Porque quando a gente não conhece sobre isso, essas forças nos dominam, né? Nos guiam e às vezes para caminhos que a gente não queira ir. Quando a gente tem o conhecimento, a gente tem o poder e a gente passa a definir e ser o arquiteto da nossa própria vida. Então a finalidade é sempre essa. Bom, a gente tem aqui a ponte entre a física e a percepção, né? Neste módulo, nós conectamos a busca final de Albert Einstein com a descoberta da física de vanguarda, né? O conceito central é que não existe o vazio, o que chamamos de espaço, é uma infraestrutura informacional densa, onde todas as versões da realidade estão integradas. Tá? Então é isso mesmo, né, esse vácuo quântico, essa parte que os cientistas falam que é 99% de espaço vazio e 1% ali de matéria ou de energia. Na verdade, esse espaço todo é informação. Informação que está no campo quântico, que é onde nós estamos, está acessível a todo momento. Né, eu fiz um paralelo falando sobre a onda eletromagnética, né? A gente tem ondas de internet passando aí por nós, as ondas de rádio, ondas de TV, tudo está aqui ao mesmo tempo, no mesmo espaço, acontecendo, e o que vai fazer com que a gente perceba essas frequências e interaja com ela é a gente ter o equipamento certo para captar essas frequências, né? E esse nosso equipamento, no caso, é o nosso cérebro, nosso hipocampo. Não só o cérebro, o coração também tem uma importância nesse sentido, e a gente precisa saber como lidar com isso para a gente conseguir acessar as frequências certas. A realidade fundamental, o campo é tudo, a solidez é uma ilusão. Como vimos na aula sobre o ouro monatômico, nas aulas passadas, falando sobre o ouro monatômico, né, a solidez é uma percepção de baixa frequência. No nível do campo unificado, a distinção entre o eu e o outro, ou entre esta vida e a outra vida, desaparece. O campo não está em algum lugar, ele é o lugar. Né? E, de novo, mais um resumo falando dessas frequências de percepção, que as realidades onde se parece para a gente como passado ou até mesmo futuro, elas estão dentro de determinadas frequências no aqui e agora e que a gente pode acessá-las e elas também podem nos acessar dependendo se entra nessa ressonância da frequência. Tá? Então essa diferença aí entre o eu e o outro, ela é mais uma percepção. Dois pilares, uma realidade fraturada. A física moderna se baseia em duas teorias geniais, mas incompatíveis. Né? De um lado, a relatividade geral de Einstein, né, a famosa relatividade geral, que descreve o cosmos curvos, contínuo e previsível. Do outro, a mecânica quântica, que reage num mundo subatômico, de saltos probabilísticos e conexões instantâneas. Onde essas duas realidades se encontram, a ciência moderna encontra seu maior desafio. Então a gente tem a relatividade geral de Einstein, descrevendo aí sobre a curvatura do espaço, da gravidade, né, da luz, a velocidade da luz, e isso é incompatível com a ciência da física quântica. Né, que diz que o universo é de probabilidade, você nunca sabe onde a partícula está, e quando você vai fazer medições ali, você tem uma região onde ela pode estar, é um universo de probabilidades e não de certeza. Isso inclusive incomodava muito Einstein, né? Ele queria ter certezas que o universo fosse mais objetivo. E o universo, quando estudado nas partículas fundamentais, ele se mostra subjetivo, ele mostra que ele não é definido, né? Ele mantém uma definição assim que você observa, senão ele não está definido. Isso era uma coisa que incomodava bastante o Einstein. Então a matéria é uma intensificação local do campo. Albert Einstein propôs algo que mudaria a engenharia da realidade. O objetivo não ocupar o espaço, mas são manifestações do próprio campo. Embora tenha falhado em unificar a gravidade com o eletromagnetismo, ele nos deu a premissa fundamental. O campo é o substrato único de tudo. Albert Einstein, na busca de unificar essa física, né, a física dele com a física quântica, ele propôs uma teoria, já nos últimos anos de trabalho dele ali, propôs a teoria do campo unificado, que era uma tentativa de unir tanto a física clássica quanto a física mecânica quântica. Então ele chegou a avançar bastante nisso, formando essa ideia de campo unificado, onde ele diz que as partículas, elas nada mais são do que manifestação
do próprio campo, onde um pedaço do campo é excitado, é energizado, ali ele se condensa e gera uma partícula. Tá? A gente falou sobre isso nas aulas passadas, e que tudo era o campo. Só que o que acontece? Mais para frente, os físicos quânticos já descobriram a força forte e a força fraca do núcleo atômico. Einstein já estava velhinho nesse período, então aquilo ali ele já não deu continuidade, mas ele deixou ali um legado, uma ideia para seguir bem interessante sobre esse campo. Então, o elo como arquiteto, você é a frequência. Para o arquiteto, a intuição de Einstein significa que não há separação sólida entre você e o universo. Você não está no universo, você é uma frequência sintonizada, uma configuração de onda vibrando em um oceano informacional contínuo e infinito. A separação é uma ilusão da percepção, né? Então o que acontece? Essa ideia justamente de campo unificado, onde a partícula faz parte do campo, é uma ideia muito parecida até com o próprio, né, não só com o Indra, mas com outras histórias e lendas, né, da religião hinduísta. Inclusive aqui no texto a gente está falando, né, vibração de um oceano informacional, que é aquela ideia de que o todo seria o oceano, e que você, nós, né, as consciências que aqui se manifestam, elas são as ondas. Então ela emerge desse oceano como onda, tem a vida dela ali e depois ela volta para o oceano. Ela nunca deixou de ser o oceano, ela só se manifestou como onda para ter uma experiência que supostamente parece individual, desconecta, mas que no final ela volta para onde ela sempre pertenceu, que era o próprio oceano, né? A palavra Osho até faz uma alusão a isso, né? Que é a gota do oceano. Então é uma ideia parecida com isso, que essas partículas todas que a gente tem na física fundamental nada mais são do que essas oscilações do campo, essa condensação do campo, que nunca deixou de fazer parte do campo, tá? E isso explicaria, inclusive, esses fenômenos de entrelaçamento quântico, né? Então, para resolver o conflito entre o campo de Einstein e a estranheza quântica, o físico David Bohm propôs que nossa realidade, a ordem explicada, né, é a projeção de uma camada mais profunda e unificada, a ordem implicada. Nela, tudo que parece separado está, na verdade, enrolado, junto em um estado de unidade absoluta. Bom, pessoal, é isso. Eu vou interromper agora aqui, porque o resto, se você gostou, se você está em sintonia aqui com a nossa informação, com as nossas ideias, se você gosta desses assuntos, está em sintonia aqui com o meu trabalho, por favor, está convidado a participar aqui da Ordem dos Arquitetos, nosso grupo fechado, uma plataforma dentro da Hotmart, onde a gente pode trocar uma ideia lá, onde eu estou postando esses vídeos completos. Esse aqui é a parte 3 da nossa aula, foi dividida em 3 partes, porque ficou muito grande, e a gente vai trabalhar vários temas lá, tá? Mas eu sempre vou trazer coisas aqui para vocês sobre o que a gente está fazendo por lá, né? E muito obrigado, mas depois, mais para frente, eu vou fazer também trabalhos exclusivos aqui para o YouTube. E fique antenado, fica ligado. Dá um like, dá um joinha, vocês já sabem disso, por favor. Se aparecer a opção de hypar, hype o vídeo. O canal está crescendo, graças a vocês. E obrigado pela força, um abraço para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.